Bem, Elivaldo, a campanha ainda não começou, só semana que vem. Verdade. Mas, com os nomes devidamente homologados em convenção, os candidatos já estão se movimentando. Correto. E com muito mais rapidez, agilidade, em busca de adesões, de lideranças. Isso já acontece com muita força, envolvendo as coligações que disputam o poder no estado do Piauí. Vamos ver como é que foi o primeiro dia de movimentação dos candidatos majoritários. À noite, Luciano Nunes, candidato ao governo do estado pelo PSDB, participou de reunião na Zona Sudeste com líderes comunitários da região. O candidato falou sobre as estratégias traçadas antes da propaganda eleitoral, que inicia no dia 16 de agosto. Buscar esse diálogo com a população, buscar conversar, dialogar, ouvir os anseios do povo piauiense, intensificando esse contato direto. Acho que esse é o momento até iniciarmos a campanha propriamente dita, onde podemos fazer aí a campanha de rua. Por pouco, Luciano Nunes não dividiu o palco com a oposição, já que a vice-governadora Margarete Coelho também esteve presente na reunião com os líderes comunitários. Os dois quase se cruzaram no evento. O organizador, ele fez a chapa dele, né? A mim cabe fazer a minha parte, que é de trazer a minha mensagem. Quando a campanha começar, tudo isso se ajeita. Foi coincidência mesmo, né? Nós fomos convidados aqui pelas lideranças aqui da região sul, da região sudeste, e para participar aqui dessa reunião. Não haveria nenhum problema. A segunda-feira foi movimentada também para os outros candidatos ao governo. Walter Alencar, do PSC, se reuniu com membros do seu partido. Nós temos um único candidato ao Senado, jornalista, professor, sociólogo Genival Oliveira. Como primeiro suplente, nós temos uma pessoa da área da cultura, Rejane Menezes, uma produtora que também é pedagoga. E, na segunda suplência, uma advogada que representou bem a OAB, doutora Márcia Marques, que vem exatamente trazer o projeto do PSC com a bandeira da mudança. Luciane Santos, candidata pelo PSTU, também se reuniu com representantes de seu partido e citou qual será a principal bandeira para a campanha. Luta pela reforma agrária, a gente vê que o Piauí está se transformando numa verdadeira roça, né? Onde as multinacionais estão fazendo uso de toda o nosso recurso, né, natural para simplesmente ter as suas taxas de lucro aí em cima, enquanto isso o agricultor familiar está sendo jogado numa situação de marginalidade, passando fome mesmo, né, com as suas famílias. Então, uma das nossas bandeiras também é essa, reforma agrária já. O candidato ao governo, Doutor Pessoa, do Solidariedade, se reuniu com vereadores do interior do estado. Eu estou recebendo mais de uma dúzia de lideranças de diversas cidades e recado dessas lideranças que outros virão. Portanto, tem um primeiro dia de alegria que recebe mais de uma dúzia de lideranças políticas, vereadores, ex-prefeito, prefeito. É uma honra e Deus está abençoando esse momento após a convenção, hoje falando como candidato a governo do estado do Piauí. De Brasília, Eumano Ferrer também falou sobre sua agenda. Tenho uma agenda com o presidente da República, com audiência com ele. Devo ter em seguida uma outra com o ministro dos Transportes e o DENIT. Ou seja, para tratar de questões relacionadas a projetos antigos nossos, que nós estamos trabalhando desde que chegamos aqui. Então, essa agenda é da mais alta importância para mim, como teresinense, como piauiense, como ex-administrador de Teresina. O objetivo é eminentemente administrativo. Bom, também candidato, o governador Wellington Dias teve agenda administrativa ontem pela manhã e reuniões políticas na parte da tarde. E o candidato Romualdo Seno, da Democracia Cristã, foi o primeiro a registrar a candidatura no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí e já aparece na página de divulgação de candidaturas do TSE, como você pode ver aí na sua tela. Romualdo Seno, já com a sua candidatura devidamente registrada junto à Justiça Eleitoral, larga na frente dos demais, mas ainda há prazo, né, Elivaldo? Vale ressaltar o prazo para o registro da candidatura aí
até o dia 15. 15, exatamente. Até o dia 15, início da semana que vem. Tiago, é a fase da campanha, aquela transição da campanha. A legislação ainda veda, por exemplo, o pedido direto de voto, as caminhadas, comícios e tudo mais. Porém, as reuniões elas acontecem de forma mais aberta, embora em ambientes fechados, mas em forma mais enfática, abordando agora a condição não mais de pré-candidatura ou de expectativa de candidatura, mas de candidatura para valer. Agora, chamou a atenção mesmo foi a presença da vice-governadora Margarete Coelho, do Progressistas, e agora candidata a deputada federal, lá no... Ela é da base do governo. Da base vice-governadora. Vice-governadora. O Progressistas está na chapa governista com o senador Ciro Nogueira, e ela estava ontem já em campanha, digamos assim, já pedindo em atividade política já eleitoral, ao lado tucano Luciano Nunes, né, no palanque adversário. Há quem diga, Elivaldo, que eles estão no mesmo campo. Qual é a leitura que você faz dessa afirmação? Sobretudo aqui em Teresina, Tiago. Por quê? Porque a candidata Margarete Coelho ela recebe o apoio de amplos segmentos do PSDB. O PSDB em Teresina, o prefeito Firmino Filho, tem simpatia e trabalha exatamente em apoio, muitas lideranças tucanas apoiando a candidatura de Margarete Coelho à Câmara Federal. A dobradinha Margarete Coelho, Luci Soares, é a dobradinha mesmo do Progressistas, mas tem o apoio de setores fortes do PSDB aqui de Teresina. Bom, por enquanto, como a vice-governadora disse ali, na campanha mesmo para valer, as coisas vão se ajustar. Mas a campanha para valer, a tendência é o quê? É um acirramento cada vez mais. Então, um político do governo ser visto assim no palanque adversário não é algo normal. Isso significa que eles estão bem entrosados, bem acomodados, eu diria, neste segmento. Não tem nada a ver com a preterência de Margarete Coelho para a composição da chapa como vice, Wellington. Ela é vice-governadora, o partido dela é aliado do governador Wellington Dias. Mas também o partido dela, o Progressistas, é aliado do PSDB de Teresina, uma aliança muito forte, inclusive deu até problema na coligação PSDB, PSB e Democratas por declaração do prefeito Firmino Filho, que a dobradinha de senador dele, por exemplo, não é o Wilson Martins e Robert Rios, e sim Ciro Nogueira e Robert Rios. Trouxe até aí um estremecimento aí na relação também nesse palanque. Então não é só no palanque governista que causa esse desconforto. Porque eu imagino um petista observar a vice-governadora, aliada do governador, no palanque de Luciano Nunes, estranho ou não estranho? Não é confortável, não é confortável. Ô, Elivaldo, vamos até Brasília? Délio Rocha está no ponto? Podemos falar com o Délio já? O Délio vai trazer para nós de Brasília informações acerca de estratégias do Partido dos Trabalhadores, né, que encampou esse desafio de manter o nome do presidente Lula como candidato à presidência num quadro totalmente adverso. E que estratégias são essas, Délio? Comenta para nós que o partido está adotando para levar esse projeto em frente. Bom dia para você. Tiago Melo, bom dia para você, para o mestre Elivaldo Barbosa, para todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. Primeiro eu queria dizer que ainda é cedo para a gente saber se as estratégias eleitorais escolhidas pelo PT são acertadas, mas eu queria destacar que a última decisão do PT de ontem, de retirar um pedido de liberdade de Lula do STF, foi uma maneira que o partido encontrou de não correr riscos, de não comprometer aí, de não antecipar uma decisão do STF sobre a inelegibilidade do ex-presidente Lula, uma decisão que pode ficar só para setembro, e tudo que o PT quer é ganhar tempo, né, porque o partido pretende então adiar o máximo possível essa decisão sobre se a justiça vai permitir ou não a candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República. Também é cedo para dizer se o partido acertou ao indicar o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como candidato a vice, né, na chapa de Lula, mas é certo que o PT, querendo ou não, a partir de agora, Fernando Haddad vai ser tratado como presidenciável, com todos os ônus e bônus que isso representa, e o lado bom disso é que Fernando Haddad agora vai se tornar uma figura mais popular, principalmente ao
se ligar à imagem do ex-presidente Lula ao viajar o país como porta-voz do ex-presidente e, como consequência, ele pode até herdar parte do eleitorado de Lula. Por outro lado, Fernando Haddad, como deve ser indicado o cabeça de chapa do PT, no caso de impedimento do ex-presidente Lula, certamente, então, Fernando Haddad vai se tornar um alvo dos adversários. Certamente os adversários não vão poupar munição em direção ao ex-prefeito de São Paulo, e isso pode gerar um desgaste na imagem de Fernando Haddad antes do que o PT esperava, e isso pode então comprometer a viabilidade eleitoral de Haddad. E além disso, os adversários dos petistas também vão direcionar munição em direção à deputada Manuela Dávila, que é do PCdoB, mas que deve ser a vice de fato do cabeça de chapa petista, independente de quem seja ele, se Fernando Haddad ou se Lula. Tiago. Tá certo, Délio. É necessário fazer essa conjectura, visto que há uma possibilidade realmente de impedimento do presidente Lula, né, Elivaldo? Exatamente. E a estratégia política agora, né? Essa manobra de retirar a ação lá do Supremo Tribunal Federal, como o Délio disse, a mídia tem tratado isso nacionalmente, é mais uma estratégia para evitar que o Supremo antecipe o julgamento, que tudo indica que será contrário ao ex-presidente Lula ou afetará a sua condição de candidato à presidência da República. Olha, agora aqui no Piauí a gente não costuma falar muito do ex-presidente Fernando Collor de Mello, Elivaldo, mas lá no estado dele, em Alagoas, parece que ele andou fazendo algo inesperado, se lançou candidato, rompendo com um aliado de projeção nacional. Pois é, Tiago. Olha, o ex-presidente Collor de Mello não conseguiu viabilizar a sua candidatura ao Palácio do Planalto pelo PTC, mas ele não vai ficar de fora das eleições deste ano. Depois de cumprir metade do seu mandato de senador, ele agora volta a disputar o governo de Alagoas após romper uma aliança com o atual governador Renan Filho. E esse rompimento aconteceu depois que Renan Filho não aceitou o candidato a vice indicado por Collor de Mello, e como reação, o ex-presidente então resolveu entrar na disputa direta pelo governo do estado. Collor de Mello, que ainda tem muita popularidade no estado de Alagoas, é um candidato muito competitivo, né? Lembrando que ele foi prefeito de Alagoas, foi deputado federal, o prefeito de Maceió, deputado federal, governador do estado de Alagoas, atualmente é senador, isso sem falar que ele foi presidente da República. E todo esse poder pode ameaçar aí os planos de reeleição de Renan Filho e do pai do governador, o senador Renan Calheiros. E olha, embora Collor de Mello tenha feito se lançado ao governo do estado em cima da hora, no prazo final estabelecido pela legislação eleitoral, ainda assim ele conseguiu formar uma aliança muito forte com partidos tradicionais como PSDB, PSB, DEM e PP. Tiago. Tá certo, Délio, muito obrigado pelas informações, falando direto da capital federal. Délio Rocha, muito obrigado, bom dia de trabalho para você.